O vintage aparece também numa onda de sentimentos um tanto nostálgicos. Talvez as pessoas estejam cansadas das mudanças cada vez mais rápidas que vivemos. Antigamente eu acho que existia uma preocupação um pouco maior com a sofisticação, sabe? Eu acho que hoje perdeu um pouco essa sofisticação, sabe? Tá tudo muito trash, tá tudo muito... Eu acho que é por causa da globalização. As fotos do meu pai, quando ele era jovem, nos anos 50, eles usavam terno. Todos. Eles estão no bar, todos estão de terno, cara. Era incrível. As pessoas se vestiam com a elegância. As mulheres, a minha mãe até hoje, para ir na esquina, ela se veste. Assim, eu fico arrasada quando eu vejo fotos da minha mãe antigas, ou quando eu era pequenininha, e eu falo, nossa, que linda essa roupa, olha como elas se vestiam, como era tão mais chique, como elas eram mais bonitas, como se enfeitavam mais. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, as pessoas vão procurar essas coisas todas, resgatando uma coisa de uma elegância e de um charme que antigamente tinham. Acho que as mulheres eram mais femininas, ninguém andava largado, elas sempre tinham um detalhe, um lenço, uma bolsa, um brinco diferente. Então, assim, eu acho que eu adoro que bom que houve esse resgate do vintage e que bom que existem hoje em dia milhões de brechós e lojas vintage, porque eu adoro. Acho que uma época, se eu tivesse que falar de uma época no vestuário, os anos 40 e 50, que eram muito elegantes, assim, né? A cintura voltar para o lugar, a forma mais contida, o vestuário masculino era muito bonito. Mas eu também gosto de todas as épocas, assim, o começo do século, os anos 20, os anos 70 e os anos 80, que ficou muito destrambelhada a moda, né? Acho que qualquer peça com memória afetiva, seja de decoração, ou do vestuário, ou para casa, acho que tem né, esse valor afetivo, esse plus, né? Então é uma coisa, é um objeto que vem com alma para sua casa, assim, mesmo até que seja novo, né? Por isso que se confunde muito, hoje em dia fala vintage, coisa meio nova, coisa... Então, sei lá, a gente faz na minha marca de coisas para casa umas peças que parecem vintage, mas não são, é tudo coisa nova, né? Mas é inspirado no vintage. Fotos e roupas antigas, recordações de infância, como luzes que sua mãe colocava na árvore de Natal, seus uniformes escolares, os passeios ao circo e ao parque de diversões. São alguns dos elementos que ele visita na memória, para desenvolver as estampas, a paleta de cores e o desenho de suas roupas. Eu acredito, sei lá, que a cor, aquela cor azul claro, o bege, o marinho, o vinho, que remetem ao uniforme escolar, ou então as embalagens que a gente conhece desde a infância, sei lá, acho que a memória afetiva inserida no vestuário para mim sempre foi um valor importante, assim. Seus primeiros desfiles pareciam contradizer tudo que era considerado moda contemporânea. Sua estreia nas passarelas em 1996 mais parecia um desfile de roupas escarafunchadas de algum brechó, com calças de pregas tipo tiozinho, com cintos combinando e tudo mais. Sommer trazia, assim, para a modernidade da streetwear, os primeiros ares do vintage. A cada desfile, a cada 3 desfiles, eu apresentava como se fosse uma trilogia. Então, o primeiro desfile meu no São Paulo Fashion Week era meio Havaí anos 50. Aí, logo em seguida, o desfile de inverno era bem como uma fada da floresta. Aí, o terceiro era o picadeiro do circo, mas com uma pitada... Então, eu sempre quis amarrar uma história na outra, sem me preocupar muito com a época, assim. Sempre com um namoro bem forte no clássico, na verdade, assim. Eu sempre foquei no clássico. O vintage é, sem dúvida, um olhar para o passado, para o que já não é mais, mas que todos gostariam que ainda fosse, ou que voltasse a ser. Eu acho que hoje existe uma vocação de resgatar o passado com uma nostalgia
Nem sei se é saudável, assim, mas eu tenho observado alguns movimentos, assim, contemporâneos de um novo dandismo, né? Existem pessoas se vestindo como os dandes, com bermudas, gravatinhas e tal, levando a sério isso, não é uma fantasia de uma noite de uma festa, pessoas que vivem assim, né? Os mais puristas preferem usar o termo retrô, de retrospectiva, para definir esse estilo. Tem o vintage, né? E tem o velho. E tem o da coleção passada, assim. Acho que, sei lá, camiseta pra mim de mais de 15 anos é vintage. Mas eu não tenho no livrinho o que é o vintage e o que não é. Tem um achado pode ser uma coisa vintage, né? Vintage, segundo eles, cabe apenas às roupas que realmente foram feitas há pelo menos 50 anos. Fashion Splash.